Tarde, pedimos desculpas aí pelo avançado da hora. Os debates estavam tão interessantes aí ao longo do dia que a coisa foi se atrasando um pouquinho e agora a gente está começando esse evento com um certo atraso. Infelizmente a gente vai ter que ser um pouco rápido porque às 19 horas já começa um outro evento. Bom, deixa eu só explicar qual que é a ideia e qual que é a dinâmica aqui. Bom, em primeiro lugar, para quem eventualmente não estava nos eventos anteriores, meu nome é Fabiano, eu trabalho na Controladoria Geral do Município, assim como o Gabriel e a Fernanda. Nós três somos da Coordenadoria de Promoção da Integridade, que tem como atribuição incremento de transparência pública, fomento ao controle social e essas questões no âmbito do município da Prefeitura de São Paulo. Bom, a gente tem feito alguns eventos que a gente está denominando de Café Hacker. E, mais uma vez, para esclarecer, o conceito de hacker que a gente trabalha é o conceito de inovação. É uma ideia de que você utilizar os instrumentos disponíveis para promover uma solução inovadora, uma solução diferente. E a gente acha que esse momento é fundamental que a gente discuta nesse âmbito, sob esse ponto de vista, porque a gente está diante de muitos desafios na sociedade, com esse rápido desenvolvimento tecnológico, com a complexidade da sociedade e a complexidade dos problemas, né, a se enfrentar. Então, acho que a gente está num momento muito propício para fazer encontros nessa lógica hacker, no sentido da lógica da inovação, de tentar algo diferente, de tentar algo criativo para a gente sair de algumas amarras que a gente tem para resolver problemas da cidade, do país, no caso aqui da municipalidade. Bom, nesse sentido a gente tem feito alguns encontros de Café Hacker e a gente chegou mais ou menos em três grandes modelos. O primeiro é um Café Hacker que a gente está chamando de papo com dados, que é uma coisa muito focada num aspecto, numa política pública, numa secretaria de governo, e é uma discussão muito concreta no sentido de disponibilizar os dados que as pessoas gostariam de obter e do lado de cá o poder público apresenta que dados ele já disponibiliza e conta um pouco essa história. Esse modelo de Café Hacker a gente viu ontem à tarde. Quem teve a oportunidade de acompanhar, imagino eu que tenha ficado satisfeito. Eu particularmente fiquei muito satisfeito, que é muito interessante a gente ver essa interação. O pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo muito gentilmente apresentou aqui brevemente o seu sistema de informação, o seu site, apresentou o esforço no sentido de melhorar essa publicação de informações, mas do lado das pessoas que estavam participando vieram outras demandas, pessoal de Conselho de Saúde e cidadãos paulistanos colocaram outros temas, outros itens que fazem a gente pensar, poxa, de repente a gente vai ter que reformular o site. A Controladoria está tentando trabalhar para juntar todas essas questões e tentar discutir, já deixando de antemão muito claro que é muito difícil, é um desafio para todo mundo, mas eu acho que a gente discutindo isso junto, a chance disso ser implementado mais rapidamente é maior. Então, aquele modelo Papo com Dados foi o de ontem. Hoje é um modelo diferente, é um modelo que a gente chama de um bate-papo sobre sistemas e portais em desenvolvimento ou já existentes. Então, a proposta aqui já é não tão focada, não tão específica no dado em si, mas é mais num sistema, num portal já existente. E aí, nesse caso específico, é mais um bate-papo mesmo e uma troca de ideias, uma captação de propostas, de demandas. A gente talvez até nem consiga sanar dúvidas aqui. Acho que a ideia não é essa. A ideia é assim, a gente apresenta o que a gente tem e a gente gostaria de ter propostas mesmo, inputs. A ideia hoje é discutir o portal de transparência. Originalmente, a ideia desse momento da tarde era ter dois eventos simultâneos, né? O Café Hacker aqui nessa sala e num outro espaço aqui da biblioteca, um que a gente chama de Café com Proposta, que era um mês de debates. Mas devido aos atrasos e como acabou que o público que estava inscrito, que era de 400 pessoas, não chegou até aqui, a gente optou por fazer essa junção. Então, vamos tentar também trabalhar um pouco nessa linha de propostas, né? Então, qual é a ideia
dessa tarde agora. O Gabriel, ele é o diretor da divisão de transparência ativa, responsável pelo portal Transparência da Prefeitura de São Paulo, que está sob nossas orientações, né, a CGM, que cuida agora do portal Transparência. Ele vai apresentar em que pé que está, um pouquinho da história do portal da Transparência da Prefeitura de São Paulo, em que pé que está neste momento, e aí a gente quer abrir mesmo para contribuições, né? O que vocês acham que pode melhorar, e que linha que deve seguir, quais são as diretrizes do novo portal da Transparência, porque uma decisão a gente já tomou, a gente vai reformular o portal. O portal precisa ser reformulado, ele ainda está numa linguagem antiga, ele está em formatos ultrapassados, então a gente vai reformular. Mas é como o Henrique Parra comentou na última mesa, né? Vamos discutir agora o como a gente vai fazer isso. Então a gente está aberto aqui para propostas tanto dos sistemas, das tecnologias a serem utilizadas, dos formatos, enfim, é um pouco essa, e dos conteúdos, né, claro. É um pouco essa a ideia de discutir o portal da transparência. E além disso, a gente pretende desenvolver ao longo aí dos próximos meses um plano municipal de transparência ativa, ainda é algo que está em elaboração, então também nesse sentido, saindo um pouquinho da ferramenta tecnológica, do site, da internet, a gente queria ter contribuições de vocês. O que deve conter esse plano de transparência ativo? Algumas obrigações que a Prefeitura Municipal de São Paulo deve ter no sentido de publicar informações na internet, qual deve ser a diretriz, qual deve ser a lógica. Tá? Então, o Gabriel vai apresentar rapidamente o portal e aí a gente abre para inscrições, da mesma forma como foram nas outras mesas, as pessoas levantem a mão, a gente anota quem quer falar, tá? Bom, abrindo os trabalhos, Gabriel, por favor. Boa tarde a todos. Pegando a linha do raciocínio do Fabiano, na verdade, esse Café Hacker, ele saiu da ideia de uma fala de um outro Café Hacker que eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas ele falou exatamente isso, que normalmente a comunidade é chamada depois que a festa acabou. A ideia agora é exatamente o contrário, a gente convidar vocês antes da festa começar, ou pelo menos numa nova festa que a gente está querendo criar aí. Tá? Então, vamos lá. Vou virar aqui um pouquinho só para enxergar ali. Esse aqui mesmo? Esse aqui mesmo? O outro era só o portal da transparência, né? Como ele é hoje, tá? Então, só vendo um pouquinho da história, então pode passar. Vendo um pouquinho da história, o portal da transparência ele saiu de uma página chamada De Olho nas Contas, que se a gente verificar só o logotipo desse portal, pode dar um coisinha. Ele dizia assim: confira aqui o movimento, a movimentação funcional. Ou seja, ele era muito focado na parte funcional, ou seja, para a gente ver os cargos e salários da prefeitura. Tá? Isso daí foi na gestão, enfim, foi em 2009. Tá? Foi uma grande inovação, porque mostrou os cargos e os salários junto com os nomes de todos os funcionários. Deu muito problema também em questão de privacidade. A prefeitura teve que... tiveram vários problemas de processos, essas coisas. Tá? Mas, enfim, seguindo aí, Fê. Ele aparecia, era um PDF, o nosso amigo PDF, que é fechado, né? Mas a gente conseguia consultar e foi uma festa na prefeitura que todo mundo queria ver o que quanto o parceiro ganhava e tudo mais. Mas foi bacana naquela época. Vamos lá, Fê. Hoje, o portal ele evoluiu bastante. Assim. Claro que ele não é o que a gente espera que ele seja, mas ele evoluiu bastante. Hoje ele é realmente um portal. Ele é uma página separada específica para transparência. Ele não é voltado só para pequenas coisas. Né? Então, a gente tem hoje uma página dedicada à transparência. Né? De 2009 para cá, teve uma adição de indicadores, dados sobre empresas, de administração indireta, sistema de consulta com exportação em PDF ainda. A gente está difícil tirar essa parte de PDF, mas ela continua aí. Mas a gente abriu um pouco, pelo menos para o XLS. Ele não é o que a gente espera, mas pelo menos já é uma coisa que você consegue, algumas pessoas pelo menos conseguem modificar aí, né? E um novo sistema de consultas que foi
implantado isso há um mês e meio atrás. Tá? Isso, de receita e despesa. Então, só para a gente dar uma visualizadinha, como é sistema de consulta de exportação de dados, que normalmente é mais profissionalismo e contratos, pode ir, Fê. Então, se você digitar o nome da pessoa, ele vem, ele mostra o cargo, o salário, o nome e tudo mais. E acho que a Gisele tinha comentado que, antigamente, ou enfim, que deveria ter um sistema que você colocasse o valor e conseguisse ver quem está ganhando acima do teto. Então, esse sistema ele permite você fazer isso. Você coloca o valor ali, pesquisa e ele mostra todas as pessoas que ganham aquele valor ali. Vamos lá. Essa é a tela de receitas, tá? Pode passar, Fê. Isso foi implementado. Isso, despesas, tá? Que isso foi implementado há um mês e meio atrás. Pode passar, Fê, rapidinho. Que esse sistema, ele permite exportar para esses formatos aí. Então, XML, CSV, PDF, enfim, todos esses formatos. E também ele permite uma visualização visual dos gastos, por exemplo, com histogramas e tudo mais. Então, o que é o portal hoje? Assim, né? Como é que ele funciona? Para a gente, ele é uma ferramenta que facilita o acesso aos dados já disponibilizados por outros órgãos. Né? Então, ele não é um sistema que armazena a informação. Tá? Os órgãos eles abrem os dados e o portal da transparência ele tenta centralizar essas capturas de dados. Tá? Então, no caso do funcionalismo, receitas e despesas, esses sistemas estão dentro do nosso portal, mas os dados não. O sistema está, os dados não. E nos outros casos que a gente não tem como fazer essa conexão direta, a gente estabelece o link, né? A gente coloca o link no portal, pode passar para mim, para onde tem essa informação. Pode passar para mim. Então, ele tem algumas vantagens e desvantagens. Né? A vantagem é que é extremamente simples, que você não precisa colocar o dado no seu portal. Você faz um link e o órgão se preocupa em fazer o update dos dados e tudo mais. Né? E a desvantagem é que a gente perde um pouco do poder sobre como manipular esses dados. Né? Então, a gente depende do órgão para atualizar esses dados e, enfim. Então, qual que era a proposta de hoje? Né? A gente pensou, né, idealizou, na verdade, duas fases do portal daqui para frente. Né? Primeiro, é uma alteração a curto prazo, que seria a inclusão de funcionalidades no portal. Então, não seria uma revolução no portal, seria colocar ferramentas, melhorar o que a gente tem lá. Né? Então, que é essa primeira coluna aqui. A segunda, que é mais a longo prazo, seria criar realmente um novo portal. Né? E aqui que eu digo que a gente convida vocês para a festa, que a gente não tem ainda um modelo, a gente não tem nada estabelecido dele. E a gente queria de vocês exatamente isso, propostas para esse novo portal e também para a gente melhorar o que a gente tem hoje, pensando que a gente vai fazer um novo portal mais para frente. Era isso que a gente... Obrigado. Obrigado, Gabriel. Rapidamente. Bom, então a proposta é essa, né? A gente tem um portal que a gente reconhece que ele tem problemas, embora ele seja uma evolução, claro, né, do que tinha na década passada, né? 2009 já é década passada. Então a gente aceita de muito bom grado sugestões, tanto para curto prazo, melhorias do site atual, algumas questões de conteúdo, alguns formatos, enfim, que possam ser implementados rapidamente. E também propostas mais robustas para o novo portal. Que tipo de ferramenta, que tipo de software, enfim, todas essas questões a gente vai registrar. A Fernanda está registrando tudo isso e a ideia é ter isso documentado, todas as sugestões. Uma coisa importante que eu esqueci de falar no começo a respeito dos encontros do tipo Café Hacker, a gente sempre procura dar uma devolutiva, né? Então a ideia é que daqui a alguns dias, a gente está bastante assoberbado de trabalho, mas 20 dias, 30 dias no máximo, a gente consiga dar uma devolutiva a respeito dessa conversa. E a devolutiva no sentido de o que a gente entende pode ser internalizado, o que de proposta eventualmente não é possível ser internalizado e por quê. Então, a gente tenta tratar dessas coisas neste documento de devolutiva. Então, quem quiser falar já pode
se inscrever aqui com o Tiago, ele está de pé ali. É transparência.prefeitura.sp.gov.br. Então, você pode se inscrever para fazer as perguntas? Não, é que eu queria acessar antes de... Estou tentando acessar o portal e não consigo. Acho que no portal da Prefeitura tem um logotipo Transparência. Aqui eu estou projetando aqui. Se você, na homepage da Prefeitura, tem um banner Transparência. Mas também é transparência.prefeitura.sp.gov.br. Que já pode ser incluído aqui essa observação. Não dá muito fácil esse banner, né? Ótimo. Bom, vamos já começando. Quem? A inscrição? Agora eu vou ter que falar como Open Knowledge Foundation, né? E como Open Knowledge Foundation, nós sabemos que nós temos sugestões numa linha de mais acesso aos dados brutos, né? Que é um pouco diferente de outras sugestões em outras linhas. Tá? Então, em primeiro lugar, aquele gráfico que eu pude mostrar de manhã, de um diagnóstico dos portais de transparência, que a gente fez um levantamento em todos os portais de transparência das capitais. Tá? E a grande maioria não atende sequer o arcabouço legal. Certo? Então, pode parecer uma sugestão óbvia, né? Mas a gente tem um arcabouço legal que regulamenta a Capiberibe, né? Então, assim, o que é considerado detalhado, tá? Pelo menos o que está no decreto 7.185 de 2010. Então, eu estou me referindo especificamente à transparência orçamentária por enquanto, tá? Então, em relação à transparência orçamentária, a gente tem esse diagnóstico de que os portais de transparência hoje sequer atendem o arcabouço legal que a gente tem no Brasil. Então, é a primeira recomendação. Nessa mesma linha, é interessante ver o que outros programas... tem um programa do governo federal e um programa do estado de São Paulo que estão justamente trabalhando na disponibilização de ferramentas de portais de transparência. Um é o Brasil Transparente e o outro é o Transparência Paulista. Tá? Porque a gente também está vivendo um contexto de que em 27 de maio desse ano venceu o prazo para todos os municípios respeitarem a lei Capiberibe, ou seja, ter um portal de transparência, independente do tamanho. Tá? Então, o governo federal tem esse programa, ele tem até um material, e eu não sei o quanto isso... Sinceramente, eu não estudei esses programas, eu não vi qual é o software que eles estão oferecendo, se é que tem algum software que eles estão oferecendo, mas eu imagino que pelo menos o arcabouço legal eles devem estar respeitando, espero. Tá? Eu vi que vocês têm aí uma perspectiva de médio e longo prazo de oferecer APIs, né? E também a nossa, tanto como o GPOPA, USP, como o Open Knowledge Foundation, a gente tem aí a disposição de colaborar em alternativas tecnológicas, de quem sabe até pensar em outros modelos na linha de linked data. Mas, assim, não sei se isso é o ideal, o relevante, enfim, é um oferecimento, né, de começar para aquelas pessoas que conhecem o modelo das 5 estrelas, né, seria equivalente ao último nível de qualidade na publicação de dados. Então, no caso, né,
eu estou falando bastante de transparência orçamentária porque eu acho que tenho condições de contribuir, porque é o assunto que eu tenho mais estudado. Mas eu reconheço também a transparência em outros domínios, né, em outros datasets, né, em outros datasets relativos a não só a salários, mas equipamentos públicos, enfim. Então, naturalmente, essa pergunta do portal de transparência e essa disponibilização de bases vai levar, de um jeito ou de outro, a gente pensar, será que a cidade de São Paulo deveria ter um portal de dados abertos? Essa é uma pergunta, né? De repente, não, de repente prefere que tudo isso esteja no dados.gov.br, o site federal. Então, assim, o quanto quanto isso é uma possibilidade e o quanto isso conversaria. Né? Então, essa é uma primeira questão. Em relação a outros tipos de visualização mais próximos do usuário final, né? Então, por exemplo, nem todo mundo vai querer fazer o download ou interagir com uma API, uma pessoa que está interessado em acompanhar, por exemplo, as contas públicas da cidade, né? Eu acho que uma coisa fundamental é ter a explicação do processo, né? Então, voltando ao caso do orçamento, né? Ter uma navegação que seja muito intuitiva e muito explicativa, entendeu? Olha, você aqui entrou na transparência orçamentária. Começa aqui, né? Vamos começar com o PPA, né? Então, como se fosse uma navegação que a pessoa, se ela tiver uma forma de abrir uma aba, uma forma de expandir, eu não sei o que é um PPA, né? Tem alguma forma de expandir e isso levar para um material de consulta, né? Ou, de repente, é uma pessoa mais especialista, ela já sabe o que são determinados conceitos, ela pode passar para o que ela realmente quer, entendeu? Então, assim, é muito legal ter uma ferramenta de busca que ajude, assim, olha, o que você quer, né? Então, pensar em boas ferramentas de busca para o usuário final. E eu não sei o quanto vocês coletam a experiência do usuário, né? Olha, geralmente quem quer saber essa informação, ele vai necessitar dessa informação. Então, começar a disponibilizar isso como mais ou menos uma narrativa, né? Que tem algum tipo de sequência e a pessoa possa ir navegando. Bem, mas aqui do PPA eu quero ver qual foi a execução orçamentária de 2008, de 2009, aonde está o balanço. Eu não sei, eu não sou especialista nessa área, já vou falando, mas eu acho que entender quais são os principais usos atuais, né, ou as demandas que não são atendidas, possam dar pistas importantes de como seria essa navegação mais facilitada, assim, e explicada, porque muitas vezes a gente vê que a barreira não é ter o dado no site, é ter, sim, toda a informação para que a pessoa consiga manipular aquela informação, né? Então, ele tem que saber o ciclo orçamentário, ele tem que saber o que é uma receita, uma despesa, o que é um empenho, o que isso significa, né? Então, tentar casar essa parte dos dados e do material explicativo andando juntas, né? Bem, por enquanto eu vou parando por aqui para dar mais oportunidades. Eu sou Daniela, eu participo também da Open Knowledge Foundation e da lista da transparência hacker. Eu sou Daniela, eu também participo da Open Knowledge Foundation e também da transparência hacker. Na Open Knowledge Foundation também venho participando do censo de dados abertos, do Open Data Census, e com essa função venho olhando para muitos portais
ou de governos, ou de cidades, de dados também e de transparência. E aí eu quero realmente sugerir de usar, por exemplo, o Secan, que é um software livre, e também, assim, porque se você usar um sistema, por exemplo, de gestão de conteúdo, um CMS, Drupal, vamos supor, ou Joomla, o que for, você vai abrir mão de tudo aquelas possibilidades de troca com outras cidades ao redor do mundo. Eu vou citar que Recife usa o Secan, a gente usa o Secan também ao nível do governo federal, e a gente tem inúmeras cidades ao redor do mundo que usam isso. E aí eu acredito que isso seja muito rico para a cidade de São Paulo também participar, porque existem inclusive listas de discussão e os softwares estão constantemente aprimorados nessa perspectiva, né? E também lembrando que existem ali tanto já diversas formas e possibilidades de visualização do orçamento, como também de georreferenciamento de informações, né? Isso me leva a um outro ponto, assim, quando eu olho para os diversos portais de dados abertos, vejo muito que geralmente está bem organizado na lógica do poder público, assim, tipo, por departamentos, por exemplo. E acho que é um desafio e a gente tem que discutir bastante sobre aquilo, porque a pessoa ela mora num território muitas vezes e ela se interessa por dados específicos daquele local, às vezes nem sabendo se isso é do município, do estado, do governo federal, e aí como a gente consegue de fato oferecer dados para o munícipe que reside em São Paulo, né? Isso eu acho muito importante, porque uma dificuldade que venho enxergando é essa de você, às vezes você vê ali uma coisa na sua rua e você tem que agora se perguntar, mas quem administra, quem está responsável, né? E acho que aí entra a questão de apresentar esses dados de fato na linguagem e na perspectiva do cidadão. E eu não vejo como isso poderia acontecer sem ter usuários participando como moderadores do portal, inclusive ajudando depois a fazendo as descrições dos dados que vão ser apresentados, porque eu recentemente, assim, está tendo aí um concurso a nível federal, e estou fuçando bastante no dados.gov.br, e as descrições dos conjuntos de dados não são descritivos para uma pessoa que não seja um técnico ou da administração pública, ou às vezes até um cientista de informação. E acho que não pode ser essa a situação, né? E aí a gente tem que pensar como pode ter esse conselho de usuários, e também gostaria que houvesse desde já uma possibilidade de mandar bugs e problemas desde o início, quando for lançado, porque isso vem sendo um problema grande da gente não saber como se articular com as pessoas e como fazer um tracking do que for resolvido. Acho que é muito simples abrir uma conta no GitHub ou o que for, para as pessoas poderem mandar um bug e depois ser notificado quando isso for finalizado. Inclusive, não sei quem vai implementar, mas se for a Prodan, acho que anima também as pessoas a cada vez mais interagirem com os cidadãos, e de repente a gente pode, a partir desse portal, também levar essa experiência de trabalhar com backtrackers para outras ferramentas que a gente vem usando na cidade. Pessoal, de forma a otimizar um pouco o tempo, queria pedir para os próximos inscritos já ficarem próximos ali para a gente... Agora eu não escapei, agora eu tive que pegar o notebook. Tudo bem. Eu tô na verdade, dando uma explorada no portal também, enquanto o pessoal está falando. Eu acho que uma sugestão assim, muito inicial, eu trabalho com tecnologias Microsoft, então eu sei o que vocês usaram no back-end inteiro. Assim, porque a tecnologia que eu conheço já usei. Uma das coisas que eu acho que a início, assim, até porque isso já está documentado na web, enfim, seria fácil das pessoas usarem, ou vocês podem referenciar essa documentação ou criar a própria, é liberar a API do Reporting Services, que já permitiria que a gente sanasse até talvez a questão de download automático das informações ou de acesso automatizado a esses dados. Porque como você já tem isso num formato reporting, que já permite a exportação, eu sei que isso já é um recurso da ferramenta, ele tem uma API, ele já tem uma API dele. Então você consegue gerar relatório, assim, extrair esse dado diretamente. E isso, naturalmente, por ser já um produto, eu não sei a questão de liberação disso, etc., licenciamento, etc., mas por já ser um produto, já
já seria uma maneira de você facilitar para que as pessoas talvez fizessem aquilo que a SP Trans fez, já comece a construir aplicações em cima, enfim, já daria para fazer, é uma ideia. Isso agora, assim, já teria como. Para o novo portal, assim, por mais que eu conheça essa tecnologia, acho que eu sairia um pouco desse universo reporting services, porque no final das contas, atrás dele você tem integration services, você tem scheduling, você tem um monte de coisa do SQL rodando, que não abre o dado. Então, talvez a fonte de dado você poderia se integrar, você poderia construir essa camada de integração usando recursos da web, usando recursos em HTTP, JSON, enfim, porque daí, da mesma forma que alguém pode consultar o dado do seu website, ele também pode estar interessado em ir na fonte, e aí no meio desse trabalho você também libera mais informações, então você acaba cobrindo outras bases brutas aí também. Que é essa questão de se integrar usando aí APIs baseadas em web também. Porque isso é uma coisa muito legal, até quem está na Hackathon também. Hoje, se você usa HTTP, é o que o Facebook faz. Então, você tem uma interface super amigável para o usuário, mas para quem é dev, você tem totalmente aberto, o padrão é aberto, né? Então, você consome de qualquer lugar, isso é bem bacana. Reporting, eu sugeri a ideia da API, mas eu sei que não daria para consultar dependendo de um device, por exemplo. Alguém teria que construir uma abstração disso e tal. Outra coisa que eu acho que é interessante é a gente consegue apoiar, e o Nicolas até colocou essa observação, a gente também, até bem alinhado aí com a Open Knowledge Foundation, consegue apoiar essa definição e até construção disso também, até pela nossa experiência aí com isso. E, assim, talvez não tentar muito prever o uso. Eu vi que a gente tem diversos níveis de usuário, foi uma sugestão que a gente escolheu ali também. Talvez não tentar prever o uso do portal. Talvez, assim, tentar fazer o melhor trabalho, e é uma coisa que eu achei muito legal do São Paulo Aberta, que o governo do estado está fazendo, que eles não tentam prever o uso, assim, ou deixar muito explicado, nem deixar muito bruto. Mas deixar o dado bruto, deixar uma visualização mais amigável, que é o que eu sei que você já tem, que o reporting já gera isso de um jeito super legal, mas documentar bem isso, documentar as bases com metadados, documentar assim, uma certa explicação das bases, que eu acho que talvez isso ajude tanto quem quer visualizar o dado já consolidado, quanto principalmente quem quer usar o dado bruto, né? O que são os campos, sabe? Isso faz falta, isso é uma coisa que a gente tem, por exemplo, você pegar uma API do Facebook, você tem lá campo a campo, entidade, que eles chamam por entidade, e aí você consegue trabalhar com isso e ter ideias, né? Então, acho que eu iria por essa linha, assim, pensando do lado de tecnologia, para facilitar até que as pessoas encontrem coisas, porque reporting é muito legal, mas, por exemplo, não dá para fazer análise. Então, tem essa questão, por exemplo, você pega um dado de... Hoje tem ferramentas que já conseguem te indicar automaticamente coisas que estão fora da curva, por exemplo. Então, você tem lá um gasto de orçamento de uma série histórica, pô, e aqui, opa, houve alguma coisa diferente aqui. Tem ferramenta que já te indica isso. Só que você precisa de uma série histórica muito grande, e reporting não vai deixar extrair isso, né? Então, eu deixo aí essas ideias e sugestões aí para trabalhar. Beleza, obrigado. Obrigado. Oi. Primeira coisa, em relação ao que o Gabriel já falou, já me preocupa se por acaso vocês estão cogitando em fazer uma coisa de atualização centralizada dos dados, acho que não dá. Por mais que seja complicado, tem que ser cada órgão atualizando os seus. Senão vocês ficam malucos. Isso é de quem já teve experiência com esse tipo de coisa, tanto em administração estadual quanto municipal. Tem que conseguir fazer a administração trabalhar em rede, com cada órgão atualizando seus dados. Depois, em relação ao que a Gisele falou, eu acho que tem aquela ideia dos links com coisas, por exemplo, sobre orçamento para explicar, acho que é fundamental, é super legal. E eu lembrei que tem uma coisa que eu pessoalmente não entrei muito, mas algumas pessoas que entraram me disseram que é muito bom, se eu não me engano, que é fornecido do Senado, pelo Senado, uma coisa tipo um curso online para entendimento do orçamento público. Eu acho que fazer os links com essas coisas que já existem, didáticas de outros poderes, é super legal. E o ideal seria essa coisa, seria ter um portal único de serviços públicos e que a pessoa entrasse sem precisar saber se é prefeitura ou se é governo federal, mas eu sei que isso é um sonho para muito tempo, né?
Mas, de todo jeito, tem uma outra coisa que é fundamental, também na linha de sonho, por mais que eu saiba que é complicado criar isso rapidamente, e que tem a ver com o que a Daniela falou. Eu acho que realmente oferecer algumas coisas fáceis para o cidadão se manifestar, ligar a coisa, por exemplo, eu estava olhando aqui, tem dados de contratos, coisas de contratos, mas e daí, entendeu? O que esse contrato tem a ver com a minha rua, com onde eu moro, aquela coisa que apareceu hoje de manhã, acho que a Raquel falando, a varreção de rua, né? Quantas vezes tem que ser varrido? Quando é que é suposto que retire o lixo da minha rua? Tem que ligar isso e dar a possibilidade da pessoa dizer, olha, não está tirando o lixo direito, não está varrendo direito, e ela fazer o link com os contratos. Alguma ferramenta para isso tem que ter. Assim como informar problemas nas vias urbanas em geral, que essa coisa que todo mundo vive, de calçada com problema, de carro abandonado. Onde é que eu informo isso? Para quem que eu falo? Uma construção que está começando, eu sei que tem canais para isso, mas hoje é tão complicado, entendeu? Eu acho que ligar isso no portal da transparência é super importante. Bom, eu concordo bastante com o que a Daniele falou em relação à integração dos vários setores e departamentos, mas está me preocupando um pouco se não daria para a gente utilizar o portal da transparência. Estão achando baixo. Hein? Estão achando baixo. Será que daria para usar o portal da transparência para divulgar mais a LAI? Fico me perguntando, sabe? Porque eu sou obsessiva nessa questão da formação política para a LAI, entendeu? Então, acho que a gente tem que utilizar todos os meios possíveis, e já que a gente está discutindo o portal, fazer de uma maneira, um manual, entendeu? Didático, para formar a população, tá? Eu acho que isso é fundamental. A outra questão é também utilizar mais os telecentros para divulgar o portal da transparência e divulgar também a LAI, os telecentros, tá? A outra questão ainda aí teria que ter um grande trabalho, é fazer um catálogo dos serviços, isso que ela falou, mas um catálogo não só de serviços, mas um catálogo de dados e informações de sistemas e não informatizados, mas sobre a ótica da população. Tá? Então, isso não é ser publicado, na verdade, o canal é o portal, mas aí tem um trabalho de retaguarda muito grande a ser feito. Da mesma maneira, divulgar também que tipo de, eu sei que esse universo é muito amplo, mas que tipo de informação a população tem direito, tá? Então, eu volto a insistir, na transparência ativa, eu varri vários estados, governo federal, e eu não estou tirando o mérito disso, a ênfase tem sido dada mais à questão orçamentária, tá? Mas eu acho que a gente tem que começar a partir para divulgar o direito à informação, a outro tipo de informação. Tá? Então, por exemplo, me preocupa demais o usuário da saúde pública que ele não sabe por que o agendamento dele no hospital público não funcionou. Sabe? Então, são informações do dia a dia, para ele sobreviver nessa cidade. Tá? Então, ele tem direito a ter fixado lá, não precisa ser e-mail eletrônico, um cartaz ali que coloca os médicos de plantão, sabe? Isso para mim é fundamental, essencial para a população. Então eu creio que o portal da transparência, ele além de ser ativo no sentido de disponibilizar aquilo, mas ele tem que ter a preocupação de fazer com que a disponibilização da informação estimule a consciência política. Ok? Obrigada. Bem, eu só queria dar quer dizer, corroborar, reiterar a sugestão que quando você falou,
que seria, né, a preocupação com os públicos, né, com que públicos, né? Ontem me chamou a atenção numa outra conversa que a gente estava tendo, e eu só queria reforçar um pouco isso. Eu acho realmente que, para você, até pensando no caráter, no caráter não, mas no sentido, né, da legislação, da lei de acesso à informação, eu acho que a preocupação com o público, ela pode ser um viés. Me parece que você tem que, de fato, tentar ser o mais, quer dizer, expor de fato os dados, quer dizer, se isso um dia for possível. Mas eu acho que partir muito para essa tentativa de você, lógico, tentando, né, com todas as sugestões que falaram, de quem entende, não sei o quê, com todas as preocupações de quem pertence, que não pertence, isso realmente eu não posso dizer, tenho a sua preocupação, mas não entendo desse assunto. Mas, o mais possível, eu vou usar uma palavra que às vezes pode parecer meio agressiva, mas o quanto mais de honestidade você poder chegar, honestidade no sentido de, esta é a informação. E acho que seria interessante, até agora bem, você pensar o seguinte, a legislação, concordo com alguém que falou aqui da divulgação da lei de acesso, e acho que seria muito interessante a gente deixar muito claro aqueles dados que a gente divulga por força de lei. Isso era interessante. E aquilo que não. Então, toda vez que aparecer uma informação que a lei, que eu sou obrigado, né, que eu, poder público, sou obrigado a divulgar por força de lei, eu acho que eu devo informar. Porque isso, para o usuário comum, me parece, ele dá uma possibilidade de compreensão do próprio processo de transparência daqueles dados e também ele vai ter maior atenção na leitura daquele dado, né? Porque me parece... Então, nesse ponto. Uma outra questão, só para não alongar muito, eu como usuária... diria usuária, quer dizer, de procurar saber, vou de cara vou procurar nos sites, enfim, onde é que está a informação, tal, ou para produzir algum trabalho, ou para discutir alguma questão, eu acho que não existe maior frustração do que você, né, tecnologia, uma coisa avançadíssima, um portal super bacana, super bonito, com não sei o quê, e que você vai, e que você, no final, é uma baita de uma frustração, porque você tem um baita de um instituto de beleza, e de uma tecnologia, e de muito botãozinho, e no final das contas, o que você chega e fala, isso é este dado que está disponível? É esta informação? Então, isso sempre eu me sinto muito agredida toda vez que acontece isso. Então, me parece que essas duas questões seriam importantes. Quer dizer, você primeiro, a honestidade no sentido de que eu posso falar com qualquer pessoa, é o mais possível disso, do público, e não ficar pensando. E, mais do que, cada ferramenta que você pensa em colocar, em cada ferramenta, ela tem que ter um sentido. Porque se ela não tiver um sentido, para quem utiliza é uma grande frustração e, evidentemente, do ponto de vista político, você já vai partir para o combate daquele trabalho, desqualificar, né? Muito obrigado pelas contribuições. Eu vou pedir para o Gabriel fazer mais um. E o Jorge. Jorge. Por favor. Alô. Eu sou Jorge, sou médico sanitarista e trabalho no Instituto Polis. Eu não queria bancar o São Tomé, né? Mas eu acho que a gente tem uma certa tradição nas administrações de, pelo menos em momentos de apresentação de projetos e propostas, a gente sonhar bastante e, em seguida, bater com a cara na parede, né? Então, eu acho que seria importante, na própria Procuradoria, Controladoria. Controladoria aqui,
que houvesse uma definição clara, digamos, do grau de prioridade desse projeto para a administração. Eu digo, por exemplo, né, que o orçamento da própria controladoria, né, pode ser limitado de tal forma que você tem limites muito definidos para a capacidade, digamos, de atender a expectativas e demandas. Então não vão alimentar muito sonho. Né? Então vamos imaginar as possibilidades reais para que a gente faça, digamos, um processo de participação neste projeto e de apoio ao empoderamento, digamos, desta área da administração, preocupada com a transparência e com estímulos e facilitações à participação, mas sem que isso gere trouxas, imbecis, né, ingênuos políticos, dizer que essa administração, né, vai corresponder às expectativas desses segmentos. Porque eu até faço um pouco essa leitura da participação numérica. Muitas vezes, a limitação dos participantes já é dada de princípio pelo grau de credibilidade da proposta. Então, para a gente não correr o risco, né, de haver, digamos, uma frustração no processo de negociação, eu acho que é importantíssimo a gente estar conhecendo as pessoas, né, sabendo quem são as pessoas físicas, né, que estão envolvidas e ouvir essas falas. E eu acho que o processo todo desses 3 dias foi muito bom. Né? Mas, exatamente por conta disso, eu acho que é importante a gente não alimentar demais essas expectativas. Então, no próprio portal, eu acho que haveria a necessidade de os termos do processo estarem mais ou menos expostos, para a gente também não entrar de gaiato na história. Né? Eu diria de bucha de canhão, ou... né? Então, para que essa... eu prefiro que a gente tenha um processo menos, digamos... dialógico. Não, mais dialógico, quer dizer, menos sonhador. Mas que seja, digamos, mais executível. real. Real. Isso. Então, uma recomendação, um pedido. Legal. E eu queria retomar só um ponto da discussão de ontem, que é um aspecto de acesso a informações que muitas vezes a administração não prestigia, que é a questão de que certos documentos do governo que expressam a sua posição e a sua leitura da realidade, que são os documentos com os quais a sociedade deveria estar dialogando, e não apenas os conselhos, né? Estes são os documentos essenciais para estarem disponíveis para a população. Né? Então, o projeto do PPA, por exemplo, o plano plurianual, ele está em tramitação na Câmara. Você vai lá na página da Câmara, você acha. Certo? Mas não é fácil de achar também. Lá na própria página da Câmara. Agora, é interessante porque tem vários projetos de lei que são de interesse da administração, por exemplo, que são de iniciativa do Executivo, e o Executivo não se pronuncia a respeito deles. Então, é como se as áreas de interesse, do ponto de vista de projetos legislativos, de iniciativa do próprio Executivo, fossem desconhecidos da sociedade. Quer dizer, por que o Executivo está interessado num determinado projeto? E esse tipo de intencionalidade, por exemplo, expresso nos projetos de lei, eu acho que o portal de transparência deveria ter espaços de comentário sobre isso. Né? Então, o conhecimento da sociedade sobre projetos, propostas, intenções da própria administração, é onde você reconhece a chamada intencionalidade do governo. Né? E esse tipo de material, eu acho que haveria necessidade de que os canais internos, né, de tramitação de documentos e materiais e tudo mais, fossem um pouco mais oxigenados, de forma que
em determinados momentos, alguns documentos fossem realmente públicos, publicizados. Né? Eu sei que você concorda com essa opinião, né? Mas o tipo de documento e a sensibilidade com que o governo trabalha com a disponibilização ou não desses documentos dá um pouco o grau de credibilidade que a sociedade espera, né, em termos de intencionalidade da transparência de uma administração. E eu digo isso olhando claramente o governo federal, que ele é absolutamente não transparente nessa questão. Absolutamente. Então você pode jogar milhões e milhões de bases de dados à disposição do público e você não sabe qual é a intencionalidade do governo. É desconhecido, é secreto. Você lê nas entrelinhas das falas das pessoas. O que é muito estranho. Né? Eu acho que transparência, a gente tem que ter uma noção clara do que é transparência. E transparência não é simplesmente disponibilizar dados. Não é isso. É a gente ter possibilidade de conhecer intenções e dialogar sobre. E aí os conselhos e as estruturas, digamos, criadas, que possam eventualmente ter poderes deliberativos sobre determinados assuntos, podem se pronunciar sobre eles. Mas mesmo que a gente não tenha essas estruturas deliberativas, eu acho que a gente deveria ter pelo menos acesso e possibilidade de dialogar. Muito obrigado, Jorge. Eu vou fazer alguns comentários gerais e começando de trás para frente, talvez, os comentários do Jorge. Bom, primeiro, acho que alguns pontos que você mencionou, mas o último acho que é importante que a gente saiba. Que você falou, transparência não é só acesso a dados. Aí nesse ponto eu já te digo, eu discordo. Transparência é acesso a dados. Então a gente falar, quer dizer, é só botar uns PDF ali na internet, então que está resolvido, está transparente. Não. Porque transparência não é só acesso a uma informação, é acesso a uma informação que você entenda, que você compreenda, que você consiga incidir, que você consiga tirar conclusões a respeito. Agora, a definição de transparência é acesso a dado, acesso a documento, é isso. O que você vai fazer a partir daquilo, a questão do empoderamento, a questão do controle social, é a partir desse acesso, a partir da transparência. Então a transparência é a base. É assim que a gente entende, é assim que a gente trabalha, e já entrando na questão da intencionalidade, né, de como você vê. Então, eu já te estou explicitando como que a gente vê essa questão. A gente vê essa questão da transparência nessa linha. É acesso a documentos, então a gente precisa acesso a dados, então o que a gente precisa fazer? A gente tem um desafio enorme de melhorar esse acesso, de melhorar a linguagem, de melhorar a forma dos documentos, mas, no final das contas, é acesso a dados. Para quê? Não por um fim em si mesmo, mas para fomentar o controle social, para melhorar o debate público, e aí a gente vai incluindo camadas, né? Mas, essencialmente, transparência é acesso a dados, acesso a documentos, é assim que a gente vê. Com relação a intencionalidades, eu acho que é muito importante isso, e aí tem a ver exatamente com esse ponto, concordo plenamente, a gente não tem que ter só acesso a documentos que não dizem nada, mas acesso a documentos, a dados, a informações que dizem algo que demonstrem uma intencionalidade. Você mencionou, por exemplo, o PL de autoria do Executivo. E aí, já linkando de novo com o ponto anterior. Existe ali uma intencionalidade e, às vezes, nem tá tão nas entrelinhas, porque todo projeto de lei previsto, ele no finalzinho vem assim, justificativa. Aí, né, você tem que escrever, né, quer dizer... Agora, de novo, é uma linguagem complicada, muita gente não tem acesso a isso, muita gente não sabe que isso funciona desse jeito. Então, é toda uma questão de formação política, toda uma questão de melhoria da gestão documental, de melhoria... Então, aí eu já toquei na gestão documental e já falo. Essa discussão de transparência, eu acho que ela tem diversos desafios. Ela tem o desafio tecnológico, ela tem o desafio da gestão documental, ela tem o desafio da comunicação, ela tem o desafio da capacitação política. Então, são inúmeros desafios, inúmeros. Então, eu acho que quando a gente está tratando desse tema, é bom que isso seja colocado na mesa. E aí eu já coloco, eu falei que eu ia de trás para frente, na primeira fala sua, questão das expectativas. Uma das frases que eu mais gosto é assim, o segredo da felicidade é a redução das expectativas, né? Então, é claro que
eu acho que aqui todo mundo é adulto, a gente já tem alguma vivência de diálogos e de embates, a gente sabe que muita coisa que é demandada, que é pretendida aqui, não vai acontecer. E eu vou pedir desculpa para ser um pouco franco e talvez até um pouco antipático, mas a gente é grande, gente. Eu espero que vocês não sejam ingênuos assim, né? Acho que aqui a gente está num embate político, num diálogo, a gente coloca sonhos, coloca demandas, mas a gente tem que ser adulto o suficiente para falar, será que isso vai acontecer? Não, gente, calma. Quer dizer, eu não sei se, de repente, talvez sim, mas, voltando na frase, né? O segredo da felicidade é redução das expectativas. Também vamos ser realistas, não é? As coisas não vão acontecer assim, no dia para a noite, nem no ano que vem. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Agora, quanto mais a gente discutir, compreender, incidir, pressionar, a chance é maior. Agora, eu acho muito importante sua fala, Jorge, eu acho que é importante que todo mundo se coloque no mesmo sentido, de que aqui a gente está discutindo pré-propostas, pré-projetos, e que isso vai se materializar lá na frente em algum grau, certamente. Agora, não tudo. Porque, por exemplo, as poucas pessoas que falaram, a gente não vai conseguir atender todo mundo. Porque algumas colocaram umas demandas naquela ideia do governo 2.0, governo como plataforma. Para quem não está muito familiarizado com esse debate de dados abertos, existe uma linha que defende que o governo ele deve ser só uma plataforma que, divulgando seus dados, sistemas, para que a sociedade faça todo o resto, né? Os aplicativos, os sites, enfim, do interesse. É uma linha que foi colocada aqui. Outra linha já defende não, que o governo, que os portais de transparência, por exemplo, ela tem que ter um certo direcionamento, uma proposta política e tal, que aí já é totalmente diferente da ideia de governo com plataforma, dados abertos. Percebe? Então, só as falas colocadas aqui, eu já digo, não vai dar para atender todo mundo. Então, acho que a gente tem que também lidar com as expectativas. Agora, a intencionalidade dessa administração, quando criou a Controladoria Geral do Município, quando criou um departamento para cuidar de transparência, acho que quando abriu espaço para que essa equipe participasse, eu acho que é uma declaração de intencionalidade muito clara. O prefeito já deu diversas declarações a respeito disso. A própria existência desse evento, Semana do Governo Aberto, é algo que vocês sabem que em algumas administrações, algumas linhas políticas, alguns partidos, nem tem possibilidade de acontecer. Então existe essa intencionalidade. Agora, transformar isso em algo concreto é algo que vai demandar um tempo, que vai demandar diálogo, vai demandar pressão, claro. E algo que a gente precisa que vocês acompanhem, né? A gente precisa que todo mundo acompanhe esse tipo de assunto para que a gente consiga realmente incidir em toda a administração e fazer esses temas avançarem. Mas o segredo da felicidade é a redução das expectativas, hein? Não. Quem dera. Eu acho ótima, se fosse minha. Bom, eu queria agradecer a todo mundo aqui que compareceu e deu suas opiniões. Eu vou ser bem breve para dar tempo lá para... Quer falar? Então eu vou ser mais breve ainda. Fernanda não quer falar. Então, só alguns pontos bem rápidos. Assim, Gisele, eu acabei dando uma olhada nesses sistemas aqui do governo federal e do governo estadual. Vai dar uma olhada assim nesses sistemas, a gente tem que ver também a adaptação, que às vezes, quer dizer, nunca é só instalar o sistema, acho que você sabe melhor do que eu, assim, né? Depende muito da base de dados, enfim, da capacitação das pessoas. E também tem isso. Aí, bom, questão da navegação intuitiva, isso aqui é um problema, acho que é difícil mesmo a gente fazer uma navegação que seja bem intuitiva. Acho que muitos sites, inclusive grandes sites, tem esse problema, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente vai olhar. Inclusive, que a gente pensou em criar um glossário, juntamente com o catálogo de sistemas e banco de dados também, que isso está previsto também. Questão da linguagem do munícipe, também a gente tem uma atenção especial em relação a isso, porque tem muita coisa que às vezes nem a gente mesmo entende, tem coisas que a gente tem que consultar as áreas, porque são termos muito específicos, é que nem, eu costumo falar que é que nem o juridiquês, que se eu ler um documento jurídico, realmente eu não entendo. Mas enfim, a gente também está olhando para isso. Questão do report, a API,
conversar com a Prodan, a gente vai ver, também tem que ver o impacto também disso nos sistemas da Prodan, porque, enfim, isso vai, dependendo da demanda, isso gera algum problema para o sistema, enfim, tráfego, né? Tráfego de dados e tudo mais, né? Questão de capacitação, essas coisas, na verdade, sobre a lei da acesso à informação, a gente estava prevendo a criação de manuais, mas isso ainda está sendo desenvolvido ainda, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu agradecer novamente aí a fala do... Vou passar rapidamente, Fernanda, mas deixa eu só fazer um comentáriozinho também. Às vezes, eu não queria matar sonhos aqui não, viu, gente? Por favor. Isso não quer dizer que a gente tem que parar de sonhar, parar de brigar. Aliás, nessa linha, ninguém comentou nada, mas vocês devem ter visto, talvez, um slide ali que o Gabriel botou o salário dele ali, né? E eu acho que todo mundo teve curiosidade de ver quanto que ele ganha, né? Você vê que a gente na prefeitura não ganha bem, né? Então, quer dizer, eu ganhava mais quando eu não estava na prefeitura. Então, eu vim para cá, foi atrás de um sonho mesmo, de uma expectativa de mudança, trabalhar. Agora, né, aquela coisa, devagar, né? Expectativa realista. Mas também sem matar sonhos. Então, já que não vai dar certo, eu vou para casa. Não, vamos continuar lutando, mas calma, né? Expectativa regulada. Fernanda. Eu quis falar porque eu não queria deixar os sonhos morrerem. E também para dizer que a gente tem as duas divisões lá na COP, né, a divisão de transparência ativa e a de fomento ao controle social, que é essa que eu estou dirigindo, e que a gente tem um diálogo muito grande, porque o fomento ao controle social vai captar as demandas, vai fazer esses diálogos, cursos de formação, e captando as demandas, a gente vai internalizá-las na administração por meio da divisão de transparência ativa. E como transformar isso em transparência ativa no portal, né? E aí, só para dialogar aqui com a Vera, com a Laura, e com diversas pessoas que falaram de formação aqui ao longo do debate, isso é uma coisa que está sendo planejada, então, com certeza, né, provisionando o orçamento para isso, para o ano que vem, para ser executado no ano que vem, a partir de março, cursos de formação nas comunidades, e a gente vai trabalhar com 2 modelos. A gente está estudando os modelos, a ideia é fazer agora em novembro um piloto com bibliotecas, pontos de leitura, fazer oficinas de pedidos de acesso à informação. Como que se redige um pedido de acesso à informação e, primeiro, como metodologia, assim, uma coisa mais de educação popular mesmo, tentando entender qual que é a realidade daquela comunidade, que tipo de informação precisa e como transformar isso em uma ação, né? E ontem, quando as pessoas foram falando precisa levar isso para a comunidade, eu já ia atrás delas pegando os contatos, porque eu acho que aliás, quem tiver essas demandas, né, já pode apresentar também para a controladoria, porque um primeiro movimento vai ser sob demanda, né, cursos sob demanda, e esses pontos de leitura e biblioteca, a gente está pensando em fazer essa parceria com a Secretaria de Cultura, porque tem uma capilaridade muito grande no território, né, e tem profissionais de informação lá, que são os bibliotecários, que podem ajudar muito nesse processo. Então, a linha de formação, pensar em cursos modulares também, cursos mais longos, que possam aprofundar os temas, então aprofundar temas sobre controle orçamentário, mas também sobre controle de políticas públicas, educação, saúde. Então, a divisão de fomento ao controle social dentro da COP está dedicada a emplacar a lei de acesso à informação e todos esses processos como instrumentos mesmo de controle social, né? Então, vai fomentar o controle social por meio do empoderamento das comunidades, essas ferramentas. Só para dar uma resposta para isso, surge muito, a gente também tem essa ansiedade, e a partir do ano que vem, esse semestre, né, porque ela foi implantada efetivamente em julho, né, essa divisão, começou a funcionar em julho. Então, e dos frutos dela são esses cafés, né, todos. E agora vai começar a trabalhar com formação também. Para quem não sabe, a Controladoria foi criada no dia 27 de maio, por meio de uma lei que criou outras secretarias também. Então, nós temos 5 meses de idade, né? A divisão dela tem 4, a divisão dele tem 1 mês. Então, quer dizer, a gente está realmente começando o trabalho e está contando com esses diálogos ali, tentando medir sonhos e frustrações.
Bom, muito obrigado a todos, foi mais uma vez super interessante. Fiquem atentos aí aos nossos informes, ao nosso site, a gente vai dar devolutivas de tudo isso. E eu convido a quem puder ficar daqui a pouco, às 19 e pouco, a gente vai fazer o lançamento da Maratona Hacker do ônibus, o pessoal da SP Trans já está chegando aí. E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma mesa aqui.